Bom dia, vamos começar a gravação da nossa aula de reforço de hoje. Hoje nós temos a presença do Júnior, né, assistindo a aula com a gente. Seja bem-vindo, Júnior, e sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Muito very thank you. Bom, respondendo a pergunta que a Ana Clara me fez há alguns minutos antes da gravação, podem, já que não tem, né? Talvez o número esteja errado na lista que a pedagogia mandou para a gente. E eu calculei com base naquela lista. Mas, mesmo assim, podem fazer os grupos, com o número de alunos que vocês estão atualmente. E em relação ao trabalho, a Fernanda e eu, a gente conversou ontem, e parece que alguns alunos pediram a Fernanda uma prorrogação, né, mais alguns dias. E aí ela me mandou mensagem, só que na hora que ela mandou eu estava dormindo, e eu não pude responder lá a tempo, mas pelo que eu entendi, ela prorrogou até domingo. Vou até confirmar com ela a data certinha para eu mudar lá no Moodle, tá bom? Mas até então, a prorrogação para vocês entregarem o trabalho é até domingo, agora 23h59, né? Porque a gente estava pensando na questão de logística, até para a Fernanda, para mim também, mas principalmente para a Fernanda, é coração de mãe, mas é porque ela tem que tirar licença, né? Então ela não pode ficar protelando muitas coisas que ela tem que entregar, porque senão, de repente, o neném dela resolve nascer, e aí ela não entregou nada, e enfim, fica complicado. Mas acho que até domingo dá tempo. E aí já dá pelo menos mais um final de semana, né? Que é um dia inteiro sem aula para vocês fazerem as coisas que vocês têm que fazer e entregar essa atividade. Tá bom? Então, assim, quem está desesperado, quem matou a aula hoje para fazer atividade, né? Quem está com crise de ansiedade, que é só até 23h59, dá uma respirada, vai fazendo com calma, né, Maísa? E aí tem até domingo, 23h59, para entregar. Mas coloca um gás, gente, porque senão a gente acaba deixando, né, enrolando, enrolando, assiste uma série, vai publicar um story no Instagram, vai ver uma fofoca, vai viver, né? Que isso é viver. Não é nada demais, não. Não discordo disso, não. Só que tem a questão do tempo, né? Que a gente acaba não atendendo. E no meio disso tudo, acaba que outros problemas surgem, infelizmente. Né? Não dá para a gente achar assim, opa, tranquilo. Tem até domingo à noite. Aí no meio disso tudo, cai a internet, computador dá pau, alguém fica doente, briga com o namorado, né, Bia? E aí escuta a música, fica triste, aí desanda o trem todo. Então, é só para fazer com calma, mas não quer dizer que tem que deixar para fazer domingo. Hoje eu trouxe um vídeo para vocês, curtinho, né, falando sobre dieta low carb, e vou discutir com vocês as minhas questões na atividade, para dar uma ajuda, né, também, assim, para quem está com dúvida em alguma coisa, algumas pessoas já me procuraram. Eu já esclareci a dúvida, essa pausa que eu estou bebendo água aqui. Eu já esclareci as dúvidas, eu acho, né? Pelo menos tentei. E aí hoje eu trouxe um vídeo para falar um pouquinho mais assim sobre isso e vou discutir as questões com vocês para dar uma luz, né, de como resolvê-las, ok? Para que não restem mais dúvidas, né? Porque o que importa para a gente aqui hoje é o aprendizado e conhecimento, né? Não é questão de nota, não. Tá bom? Então, eu vou projetar para vocês um vídeo da Sophie Derram, que é uma profissional da nutrição que atua na USP, francesa, e que veio revolucionar a nutrição, né, no Brasil todo, com a seguinte prerrogativa, né? De que a gente não deve fazer dieta, né? Aquela dieta formal, com a quantidade certinha de alimentos e muito calculadinha, né? E aquela dieta restritiva que impede a pessoa de comer um alimento que é do hábito cultural dela,
né? Então, eu trouxe para a gente dar uma olhada e ela vai falar hoje sobre dieta low carb. Tem algumas pessoas saindo, acho que deve ser a conexão. Se fosse, peçam para entrar novamente que eu aceito, tá bom? Então, vamos olhar esse vídeo da Sophie Derram e depois, com base nele, no que a gente já viu em aula, né, nas gravações que estão lá no Moodle, a gente vai discutir as questões da atividade relativas à disciplina Dieta Terapia 2, ok? Então, só um minutinho. Uma guia aqui, achei. Tá projetando para todo mundo? Tá, né? Ok. Sim. Obrigada, Maísa. Obrigada, Carlos. Então, vamos lá. Essa aqui é a Sophie Derram. Okay. Não pode comer à noite? O que é low carb? Socorro, doutora Sophie. Gente, peraí, deixa eu voltar, que eu acho que comi um pedacinho aqui. Mas, assim, continuando, né? O título desse vídeo é Dieta Low Carb. A solução para emagrecer? É uma pergunta, né? Então, nós vamos discutir isso. E por que eu trouxe esse vídeo? Porque um dos planejamentos na diabetes, né, ou no diabetes, é que o indivíduo, principalmente o diabético tipo 2, ele tem que emagrecer, né? Ele tem que perder peso, porque perdendo peso ele vai aumentar a sensibilidade à insulina, e aí ele vai conseguir controlar os níveis de açúcar. E outra, né, utilização dessa dieta low carb, porque como ela tem um teor muito baixo de carboidratos, é baixíssimo de carboidratos, seria benéfico, né, para controlar os níveis de glicose do paciente com diabetes, seja ele diabetes tipo 1 ou tipo 2, tá bom? Então, a gente vai assistir esse vídeo, discutir um pouquinho, para depois falar do nosso exercício. Carboidrato engorda? Não pode comer à noite? O que é low carb? Socorro, doutora Sophie. Bom, não é de hoje que o carboidrato é tema de polêmica. Doutora Sophie, preciso cortar todo o carboidrato da minha dieta? Se eu comer à noite, vou engordar? Mas, doutora Sophie, como vou viver sem meu pãozinho? Diante de tanta dúvida, aparece a tal da dieta low carb, dieta de baixo carboidrato, que parece ser a fórmula mágica do emagrecimento. Se alguma famosa faz a tal da dieta e tem sucesso, pronto, já virou assunto de elevador. Menina, você viu a tal dieta low carb? Diz que é só tirar o carboidrato que emagrece 5 quilos em uma semana. Então, antes de falar da dieta low carb, quero levantar a bola do carboidrato. É importante entender o papel que ele tem na nossa alimentação. Afinal, o carboidrato é a principal fonte de energia do ser humano. Ele está presente em diversos alimentos: arroz, batata, mandioca, pães, massas, frutas, legumes. Além de nos fornecer nutrientes, ele também é essencial na realização de várias funções metabólicas. Carboidrato é uma fonte rápida de glicose, que é nossa gasolina. O seu cérebro se nutre de glicose, assim como seus músculos e células. Uma dieta low carb significa uma dieta que tem pouco carboidrato ou até nenhum. Quem me acompanha já sabe o que eu penso sobre dietas desse tipo, certo? A dieta low carb não deixa de ser uma dieta restritiva. E dietas restritivas não funcionam. No longo prazo, não tem como manter uma restrição tão grande. Essas dietas podem alterar sua relação com a comida, especialmente com os carboidratos, e gerar uma enorme perda de controle quando você voltar a comer. Não se engane, mesmo se você conseguir manter o foco no começo da dieta, vai mesmo passar o resto da vida sem comer pão, macarrão, arroz, o bolo da vovó, sem pizza, que é símbolo da festa e da alegria. Recentemente, uma paciente me disse: doutora Sophie,
fiquei sem carboidrato e sem vida social. Claro, emagrece, mas não é um emagrecimento saudável. A ausência desse nutriente é entendida como uma agressão ao corpo. Aí, nosso organismo vai tentar sobreviver procurando em suas reservas os nutrientes que estão faltando. Nesse meio tempo, alguma gordura vai mesmo embora, mas músculo também. E perder massa magra não é uma coisa legal para a nossa saúde. O corpo entende a restrição como um período de escassez. Para se defender, ele vai tentar se adaptar, aumentando seu apetite e diminuindo seu metabolismo. É por isso que 95% das pessoas que fazem dieta restritiva acabam engordando tudo de novo, ou até mais. E se você acha que low carb é uma novidade no mundo das dietas, está enganado. Na verdade, essa má fama começou a ganhar força nos anos 70, com a dieta do Robert Atkins, que vendia a ideia de que o carboidrato seria a principal causa da obesidade no mundo. A mensagem era mais ou menos assim: tirem carboidrato, comam proteína e gordura, emagreçam. Mas será que isso faz sentido? Com base na ciência e na minha própria experiência, eu digo que não. Tirar o carboidrato não contribui para um emagrecimento saudável e sustentável. E ainda impulsiona uma visão distorcida da comida e pode desencadear a obsessão por carboidrato, exagero e até compulsão alimentar. É evidente que estamos consumindo carboidrato de forma exagerada, especialmente o açúcar. O Brasil é um dos campeões de excesso de açúcar e precisamos sim diminuir o consumo. Mas não é tão simples assim. Toda a culpa é do açúcar. O buraco é muito mais embaixo. Eu quero ajudar as pessoas a pararem de acreditar nesse mito de que existem alimentos bons ou ruins. Carboidrato não é vilão, desde que consumido com moderação e dentro de uma alimentação equilibrada. É aquilo que todo mundo já sabe, tudo em excesso faz mal. Que tal tentar o caminho do meio? Uma alimentação equilibrada, diversificada e com carboidrato em quantidades satisfatórias. Pense nos seus avós. Não é assim que eles levavam a vida? Sim. Tente respeitar os sinais de fome e saciedade e se hidratar de preferência com água e não com bebidas doces. Procure focar na saúde e não no peso, sem sacrificar seu sagrado pãozinho do café da manhã ou coação. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Acompanhe meu canal e volte a ter prazer ao comer com moderação e sem culpa. Bon appétit! Então, já que eu vou comer carboidrato, eu vou comer um bom. Na França, se come com os dedos, viu? Nada de talheres. Efeito sonoro. Efeito. Vou ter que refazer. Ah! Posso falar em francês, então? Eu sei. Hoje vai ser croissant. Como vocês viram aí, Sophie Derram muito bem-humorada, né? E eu deixei até o finalzinho para vocês verem que tem outros vídeos no canal dela. E hora ou outra, né, vez ou outra, alguém me pergunta aqui sobre essa questão de emagrecimento, porque tem dúvida, porque foi um nutricionista, fez uma dieta, não deu certo, não emagreceu, porque engordou na pandemia, porque está preocupado de engordar na pandemia. E ela tem uma abordagem muito tranquila, né, apesar do sotaque francês, a gente consegue entender, e ela tem outros vídeos interessantes que vocês podem assistir para desmistificar um pouco essa questão de dietas muito restritivas, né, dessa coisa que a gente vê muito no Instagram das blogueiras, né, de só comer batata doce, ovo mexido, chia, linhaça, chá de hibisco, de punição, né, de se punir, e essa guerra com os alimentos, como se comida fosse uma coisa ruim e como se quem come
estivesse fazendo algo errado, né? E como se os transtornos de peso fossem culpa da pessoa, né? Isso se chama culpabilização da vítima. Mas voltando aqui para o diabetes, antes eu só vou deixar o link deste vídeo, ele vai estar lá no Moodle, mas eu vou deixar aqui para vocês, que caso alguém queira entrar no canal dela e assistir outros vídeos, vocês fiquem à vontade. Quando a gente for estudar obesidade, que eu acho que é no segundo trimestre, eu acho que sim, não estou me lembrando certamente. Mas quando a gente for estudar obesidade, eu vou falar um pouco mais sobre a Sophie Derham e também sobre alguns profissionais da minha turma que formaram comigo, que estão seguindo essa linha, que já tem até livros publicados, falando sobre essa questão, né, do que a gente chama de mindful eating, né, do comer consciente, que a gente tem que trocar essas dietas restritivas, castradoras, punitivas, pelo comer consciente, né? Igual ela fez ali. Deu vontade de tomar um café da manhã, o quê? Um croissant, uma xícara de café. Ela não vai morrer por isso, né? Como dizia minha mãe, que Deus a tenha, lavagem de um dia não engorda capado. Esse é um ditado lá da Zona da Mata que diz que não é porque você tomou um açaí ontem à tarde que você vai perder toda uma trajetória de exercícios, de alimentação saudável que você teve o ano inteiro. O que a gente tem que tomar cuidado, né? E aí a psicologia também nos diz é que o alimento ele não é um vilão, mas ele também não pode ser uma fuga para todos os nossos problemas. Então aí às vezes a gente tem que entender se a questão é o comer ou o papel que o comer tem na nossa vida, né? Qual a importância do comer, né? Quantas mágoas a gente afoga comendo, né? Às vezes é melhor escutar caso indefinido e chorar do que comer. Uma coisa que não é bem-vinda naquele momento, mas que num outro momento a gente vai conseguir comer com mais tranquilidade, na proporção certa. Ok? Vou projetar agora para vocês, então, o nosso exercício, para parar com esse blá 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 e falar de coisa que interessa, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Para pessoas que, assim como eu, têm dificuldade de enxergar, consigo enxergar melhor. Vamos lá, gente. Então, opa. A gente teria, né, até o dia de hoje, dia 14, até as 23h59, para entregar o exercício. Então, já mudando aqui para a gente fixar, a gente vai ter até o dia 16 de maio, né? Domingo, 23h59, para entregar o nosso trabalho, ok? Então, se programem aí que vai dar certo. Eu não sei, eu realmente não sou uma profunda conhecedora do Moodle. Não sei se depois de vocês terem enviado, se vocês conseguem apagar e reenviar. Mas acredito que deva ter algum mecanismo que consiga nesse sentido. Então, de repente, se alguém já enviou e quer fazer alguma correção, pergunta o pessoal lá da TI, né? Tem o e-mail da TI lá no Moodle, e se vocês conseguem apagar e reenviar. Depende, a minha deve poder, porque eu acho que eu não mexi lá proibindo para poder enviar de novo, não. Depois eu vou dar uma olhada. Alguém tenta aí, vê se consegue. Se não conseguir, me falem aqui durante a aula que eu mudo lá. Mas geralmente eu só mudo a data. Eu não faço nenhum tipo de restrição. Tá bom, Carlos? Dá uma olhada aí depois e me fala. Então vamos lá. Aqui vocês já sabem, né? Os materiais. Opa, não quer descer. Os materiais que vocês devem consultar, né? Aqui a gente tem esse site da SBD, que é muito bom. Ele tem uma linguagem muito boa para a gente que não é especialista na área, médicos, fisiologistas de Harvard, né, de Yale. Então, tem uma linguagem bem bacana para a gente que é da área, mas não é, enfim, né, suprassumo do diabetes, e para quem é leigo, né, para quem ainda não é da área. E aí eu coloquei aqui 2 sites para vocês pesquisarem materiais, né? Um é o Cielo,
que você já conhece, né, que é aquela biblioteca eletrônica científica, e outra é o Google Acadêmico ou Google Scholar, né, que também tem vários artigos para vocês pesquisarem, ok? Continuando aqui, a data mudou, tá? Só para reforçar aqui para vocês, dia 16 até 23h59. Começamos a atividade com um exercício meu, né? Com uma questão minha. Então, não foi à toa que eu coloquei o link lá das plataformas para vocês. Então, utilizando as plataformas científicas, Cielo, tem o endereço aí de novo, ou Google, ou Google Scholar, realize uma pesquisa de artigos científicos sobre adesão à dieta por pacientes diabéticos. Adesão à dieta, gente, aderir à dieta, é aquela pessoa que vai realizar a dieta, que, né, foi diagnosticada com diabetes, né, foi lá no profissional, de preferência um nutricionista, junto com um técnico em nutrição, eles prescreveram uma dieta para essa pessoa, e ela aderiu à dieta, ou seja, todos os dias ela realiza essa dieta dela. Embora a gente já tenha discutido aí com a Sophie Derrand a questão das dietas, né? Mas aí lá nas doenças crônicas, a gente tem alguns ajustes, né? Porque é lindo pensar que eu posso sentar e comer uma feijoada tranquila, mas o paciente que é diabético, essa tranquilidade dele, ela tem que ser diferente, ela tem que ser consciente, né, de que não dá para ele comer uma panela de feijoada, porque não dá para todo mundo, mas principalmente para ele, né, o organismo dele vai ter uma dificuldade maior de adaptação se ele comer uma panela de feijoada na hora do almoço. Então, aderir à dieta é isso, é realizar a dieta, é conseguir passar por esse processo de reeducação alimentar fazendo aquilo que o profissional de saúde propôs para ele, tá bom? E o que é não aderir à dieta? É não fazer a dieta, né? É você receber lá a orientação de que tem que comer frutas todos os dias e não comer frutas todos os dias. É você receber a orientação de que é interessante tomar 2 litros de água todos os dias e não tomar. Perdão, tomando água, inclusive. Esse quadro de não adesão à dieta, porque aderir é colar, né? É juntar. É estar coladinho ali com a dieta, é de seguir a dieta. Esse quadro de quem não segue é característico de pessoas que cuidam do diabetes somente com a medicação. E em alguns casos, olhe lá, porque tem alguns casos que a pessoa não adere nem à dieta, nem ao tratamento com exercícios físicos, muito menos com a medicação, né? E entra num quadro que a gente chama de diabetes descompensado, que é a pessoa que passa mal, aí tem coma diabético interna, melhora, volta, faz a dieta, larga o medicamento, não faz exercício, e a chance dessa pessoa evoluir para óbito é muito grande, tá? Então, assim, o que eu pedi? Vocês têm que pesquisar um artigo que tenha essa temática, adesão à dieta por pacientes diabéticos. Eu não quero artigos que falem sobre a importância da dieta, a importância da dieta no tratamento do diabético. Eu sei. Agora, eu quero artigos que falem, que vocês leiam artigos que falem sobre esse processo de fazer a dieta. Quantos fazem a dieta? Como fazem essa dieta? Quantos desistem dessa dieta? Por que desistem dela? Retornam depois? O que os faz retornar? Então, assim, nos artigos, tem que ter no título, obrigatoriamente, essas palavras: adesão, dieta e diabéticos ou diabetes. Bom? Obrigatoriamente. Então, depois de pesquisar alguns artigos sobre isso, vocês vão escolher um, tá? E aí vão relatar para mim o título do artigo, que tem que ter essas palavras aí, né? O ano de publicação do artigo, preferencialmente artigos mais recentes. Se vocês acharem na pandemia, então melhor ainda, mas se não acharem, ok.
Se acharem um também lá da década de 70, ótimo. A gente vai ter uma dinâmica, né, de ver que essa não adesão à dieta, né, ela é uma coisa antiga, né, não é de hoje. Não é invenção da Márcia Cesário. E além do ano de publicação, os autores. Quem são os autores desse artigo? São que nutricionistas, são médicos, são biólogos, são professores de universidade, são acadêmicos de um curso técnico em nutrição. Quem são eles? Ok? Aí vocês, na letra B, vão colocar para mim o link do artigo, né? O link, né? O endereço eletrônico desse artigo, para eu dar uma olhada nele. E vocês vão colocar para mim aí o percentual de pacientes que aderem à dieta para o tratamento de diabetes, que foi evidenciado aí nesse artigo. Na maioria deles, a gente tem uma citação, né? 20% dos pacientes com diabetes aderem à dieta. 80%. É um artigo só. Não, um artigo. Um artigo, pode ser um artigo só, porque aí ficou parecendo que é mais, né, Gabi? Não, mas pode ser um artigo só. Se vocês quiserem colocar mais de um, pode. Perdão. Vou até corrigir lá no Moodle, mas é um artigo só, tá? Repassem isso aos demais, ainda mais você que é vice-líder, Gabi. Tá bom. Mas, Márcia, na questão 4 e 5, ela pede para a gente responder de acordo com os artigos que a gente colocou na questão 1. Tá. Então pesquisem mais de um. Então vamos estabelecer aqui um número para não deixar ninguém perdido. Pode ser sim? Pode. E também, Márcia, tem a questão 5, que pede um artigo de estudo longitudinal. Só que eu não achei nenhum artigo de estudo longitudinal que tem escrito assim, adesão à dieta para diabéticos. Peraí, daqui a pouco a gente chega na 5, que a 5 é da Fernanda. Aí eu vou ler e eu dou um help para vocês. Pode ser, Gabi? Ok. Então tá. Então, assim, vamos estabelecer aqui, eu vou mudar lá no Moodle, vou colocar para também não prejudicar muito vocês, eu vou colocar assim, 3 artigos, tá bom? Pode ser? Que eu acho que 3 artigos vocês encontram. E aí a chance de vocês acharem um que seja longitudinal pode aumentar. Se eu pedir 10, eu acho que fica muito. 5 também. 13 eu acho que é bem tranquilo. Ok? Beleza, vou mudar lá no Moodle, tá? Mas vocês estão assistindo a aula, os líderes já podem comunicar isso aí para a galera nos grupos, e eu mudando no Moodle também, vocês podem dar uma olhada lá no Moodle. Eu, inclusive, já vou salvar isso aqui, quer ver? Deixa eu salvar como procurar. Cadê meu HD? Está aqui. IFMG, Nutrição, 2021, Dieto 2. Atividades avaliativas. Deixa eu ver. É dieta. Pode ser isso aqui. Salvar, substituir arquivo existente. O que eu vou fazer, gente? Deixa eu fazer agora, porque velho, vocês sabem como que é, né? Velho, esquece. Eu vou mandar lá no grupo dos líderes. Deixa eu até colocar aqui. Gabi, Isabelle, Maísa e Dona Camila Emanuele. Aí eu vou anexar essa atividade corrigida, tá bom? É Júlia, Márcia. É Júlia? Ah, meu Deus, desculpa. Márcia, Tá vendo? É idoso. Acho que eu tirei que é Camila. Quem que é essa Camila que você sempre marca no grupo? Aí eu É que eu sou doida, eu tô achando que é a Camila do segundo ano, com certeza. Nossa, coitada, e ela nem te fala nada, e eu também não, mas é a Júlia, tá? Então tá, Júlia, acabei de te marcar. Gente, me interna, é pandemia, né? Que eu sou velha, não. Então, aqui, ó, mandei já a corrigida, tá bom? E aí vocês já podem passar lá no grupo nesse momento. A Márcia corrigiu um negócio aí no primeiro exercício.
tá? Eu devia ter esperado a gente terminar, né? Que de repente eu vou corrigir mais coisas, mas assim, manda lá. Depois qualquer coisa, manda de novo. Aí bota a culpa em mim. Ah, Márcia, aquela velha que não faz as coisas direito. Dá para editar, Gabi? Ah, tá. Não, tranquilo. Não, não pode ser qualquer um, não, Vitória. Tem que ser adesão ao diabetes. E aí Mas acabei na, de. mas na A5, Márcia, que a Tereza te falou na A5, né? Porque lá na A5 fala qualquer artigo que envolva diabetes. A 5 é da Fernanda. Vamos chegar lá Ah, que eu vou ler, e aí eu vou entender, e aí a gente vai discutir, ok? tá. Na Porque A5. a 5 foi a Fernanda que fez. Essa fui eu. A gente faz as questões. Aí o que aconteceu? Eu fiz as minhas, ela foi adequando as delas às minhas. Por quê? Porque ano passado a gente estava assim, eu fazia duas questões, ela duas questões. Nós discutimos, eu falei, Fernanda, tá ficando dois trabalhos em um. Do mesmo jeito, a gente tem que fazer um trabalho de forma que uma questão converse com a outra, para eles não fazerem muita coisa diferente. Mas uma outra coisinha acaba sendo diferente, não tem como. Mas espera aí que nós vamos chegar lá. Então, olha só, já discutimos aqui, né? São 3 artigos, vocês vão colocar o nome, os links, percentual de pacientes que aderem à dieta, e aí na questão D, na letra D, perdão, vocês vão colocar quais são as principais dificuldades, opa, as principais dificuldades, ô, gente, esse sou eu, né? O problema sou eu, não tem como. Nossa, socorro. As principais dificuldades ou obstáculos, né, que os pacientes encontradas dos pacientes diabéticos. Oh, Jesus, peraí. Isso é porque eu li 2 vezes, Fernando, enfim. Principais dificuldades ou obstáculos dos pacientes diabéticos, né? Ai, meu Deus, tá tudo errado, peraí. Tá, Fernanda grávida e eu velha, pronto, aí dá nisso. Principais dificuldades encontradas pelos pacientes diabéticos em relação à dieta. Porque, assim, um número considerável de pacientes não adere à dieta, não faz a dieta para melhorar o diabetes. Mas é por quê? É preguiça? É porque é por raiva? É porque ele não sabe? É porque essa dieta não foi passada por um nutricionista? É porque os alimentos são caros? É porque ele trabalha fora? É porque a pandemia ele está estressado? Tem vários motivos. E aí vocês vão listar para mim as principais dificuldades que eles encontram para fazer a dieta. Que vocês vão de convir comigo, que se a pessoa está doente, a pessoa sabe que está doente, procura um tratamento e não faz o tratamento, tem alguma coisa que impede esse tratamento de ser realizado. E, por favor, que nós tenhamos uma visão um pouco mais evoluída nesse sentido e que a gente não fique com esse tipo de fala castradora, né? Ah, mas a pessoa não faz porque não quer. Se quisesse, faria. Não é porque não quer. Ninguém não quer melhorar. Ninguém não quer ficar bem. Ninguém quer morrer. Isso é um fato, né? A pessoa não faz porque ela tem alguma dificuldade e algum obstáculo. Pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser social, pode ser de logística, porque ela trabalha o dia inteiro fora e não tem condições físicas, né, em termos de cansaço exagerado, de fazer uma dieta, de preparar tudo antes. E pode ser tudo junto, tá? Agora, por que não quer não é resposta. Porque não quer é, mais uma vez, a gente culpabilizar, ou seja, colocar a culpa em quem é vítima, ok? É como se a gente falasse assim, morreu de Covid porque quis. Não é que quis. Pode ser que a pessoa sabia de tudo e aglomerou, e não tomou medicação, e não usou máscara, pode. Mas tem uma questão aí, pode ser uma desordem emocional. Mas uma questão tem, porque quis não foi. Né? Então a gente tem que ter uma visão um pouco mais humanitária em relação às pessoas, né? Tem mais dúvida aqui. Ah, tá. Vitória falando com a Tereza. Gabriele. Gabi.
Ok? Vamos lá. Questão número 2. Aliás, perdão, vamos lá, não. Vocês entenderam a questão número 1? A questão número 1 é para quê? Para vocês terem contato com essas plataformas, pesquisarem esses artigos, verem, né, principalmente lendo os resumos, que lendo o resumo já dá uma ideia de que o artigo trata, de que a adesão à dieta, né, do paciente diabético, ela é uma adesão baixa em algumas localidades, né, para que vocês separem esses artigos, vejam pesquisas diferentes, e aí já sirva de base para vocês estudarem a parte de epidemiologia lá no final do trabalho, tá bom? A questão número 2 é um estudo de caso, né? Então, vamos lá. Frida é uma jovem senhora de 48 anos, obesa, que foi diagnosticada com diabetes tipo 2 recentemente, né? Então, um caso clássico aí, que geralmente diabetes tipo 2, você tem um diagnóstico nessa faixa etária aí, 40, 50 anos, mais ou menos. Nesse intervalo de tempo. Rotineiramente, ou seja, frequentemente, Frida consome muitos alimentos ricos em carboidratos, especialmente carboidratos simples, né? Doces, balas, né? Guloseimas de um modo em geral, porque carboidratos simples são quais? Trissacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, que a gente vai encontrar nesse açúcar de adição, né? Esse açúcar que a gente coloca no café, no suco, que a gente faz um bolo com ele, né? Que a gente chama de sacarose. E aí, lembrando um pouco lá do primeiro ano, com a Denise, em nutrição e metabolismo, sacarose é o quê? Glicose mais frutose. Então, continuando aqui, né? A dona Frida não consome frutas e, quando ingere hortaliças, as ingere refogadas. Com certeza com bastante gordura ou óleo. Bebe pouquíssima água e ingere refrigerantes diariamente. Então, assim, o clássico hábito alimentar de uma paciente que é diabética do tipo 2, tá bom? Após o diagnóstico, né, depois que ela foi diagnosticada com diabetes tipo 2, ela foi orientada a realizar mudanças em seu padrão alimentar para auxiliar no tratamento do diabetes. Então, alguém falou com ela, né? Olha, a gente vai ter que mudar essa alimentação um pouco. Uma dessas mudanças foi iniciar uma dieta low carb, acompanhada por um médico especialista em nutrologia e por um nutricionista. A partir da leitura da matéria Pouco Carboidrato, Muita Controvérsia, de Gustavo Almeida, aí tem o link da matéria, e da nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes sobre dietas low carb e diabetes, responda ao que se pede. Então, assim, muita gente fez confusão, achando que era para procurar lá na número 1 artigos sobre low carb. Não é, não. Lá na questão número 1, para procurar artigos sobre adesão à dieta. Estou falando nada de low carb, é dieta para paciente diabético. A básica, comum, a que a gente vê aqui, a que funciona, né? E aqui na 2 que a gente começou a falar da low carb, entendeu? Então não tem nem sentido pensar em low carb antes da gente falar dela. Mas, enfim, entenda a confusão, e é normal, tranquilo, ter essa confusão. Mas, assim, vou pensar de maneira esquemática aqui. Então, vamos lá. Né? Essas duas matérias aí, gente, essa matéria do Gustavo Almeida foi publicada no Cielo, né? No caderno Ciência e Cultura do Cielo. E essa nota técnica, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, elas falam de forma resumida o quê? Que, vou resumir, tá? Que a dieta low carb, sim, tem níveis baixos de carboidrato. Algumas têm níveis baixíssimos de carboidrato. E que uma das principais medidas para o paciente diabético é reduzir o carboidrato. Mas, assim, quando a gente está falando de redução de carboidrato, a gente está falando disso aqui, ó. Vamos ver a dona Frida. Ela come muito doce, muito açúcar, toma refrigerante diariamente,
não bebe água, não come fruta, não come hortaliça, né? Provavelmente deve ser aquele padrão que come só arroz, feijão, farofa e carne, mais carboidrato, mesmo que complexo, não deve comer alimentos integrais. Então, quando a gente está falando em reduzir carboidrato, no caso dela, principalmente, a gente está falando em voltar para um padrão saudável, que é o consumo de 300 gramas de carboidrato por dia, de no mínimo 130 gramas de carboidrato, de assim, comer o carboidrato complexo, de comer carboidrato na fruta, na verdura, nos legumes, com casca, com bagaço, assim, de evitar doces em exagero, de evitar guloseimas, de distribuir esses carboidratos ao longo do dia. A gente não está falando de uma dieta low carb que vai reduzir drasticamente a quantidade de carboidrato. Entenderam a diferença? Então, assim, mas, Márcia, seria bom reduzir drasticamente? Não, porque como a gente já viu lá no vídeo da Sofia, como vocês já leram aí nesse material, a gente precisa de uma quantidade mínima de carboidrato para sobreviver. E a dieta low carb não atende isso. Só a partir disso a gente consegue observar que ela já não atende nem quem está diabético, nem quem está saudável. E no caso do diabético, quando a gente reduz demais a quantidade de carboidrato, a gente vai gerando algumas situações que não são bem-vindas, né? O excesso de perda de peso, a queima de gordura excessiva, que emagrece a pessoa, mas gera o que a gente chama de produção de corpos cetônicos. Né? A gente vai queimando gordura, produzindo corpos cetônicos, que vai dando aquele hálito de acetona na pessoa. E isso pode gerar até um problema de confusão mental, uma desordem neurológica. Então, o carboidrato, ele é a nossa principal fonte de energia. Para o paciente diabético também. Por isso que a gente tenta tratar o diabetes, para ele poder voltar a usar o carboidrato como principal fonte de energia, e não para extinguir o carboidrato da dieta deles. Portanto, dieta low carb não é uma boa alternativa, gente, nem para quem está saudável, muito menos para quem é diabético, né? Por conta desses fatores e inúmeros outros que foram citados aí nessas matérias, como, por exemplo, ela acelera a perda de peso, acelera, não tem nada melhor para perder peso do que dieta low carb, mas o paciente não mantém a perda de peso. Fiz o desafio, até hoje ninguém me trouxe alguém que está aí há 5 anos fazendo só dieta low carb, mantendo peso, com saúde, sem nenhuma complicação. Quem trouxer me provar, eu dou, deixa eu pensar aqui, uma picanha. Não é de R$ 1.800, mas é uma picanha, tá? Uma de 55 lá do Bicaro, tá ótimo. Mas assim, vocês não vão achar, né? Porque não tem. Ela não tem longevidade. É uma dieta que não perdura. Porque, como a gente viu lá no vídeo da Sofia, é impossível, quase impossível, uma pessoa que vai manter como hábito alimentar comer farelo de trigo ao invés de comer um pão com queijo e tomar um café com leite, sendo que esse é o hábito alimentar do brasileiro. Falando no caso das pessoas que gostam disso, tá? Mas, assim, quem não gosta, gosta de comer mandioca, cará assado, gosta de comer um prato de arroz com feijão, de visitar a avó no final de semana e comer feijão tropeiro. Então, assim, enquanto está fazendo a dieta, mantenha a dieta. Depois, para. E aí que está o pulo do gato, negativo. Quando para de fazer dieta low carb, o ganho de peso é muito maior. Aí lá em obesidade a gente vai entender o porquê. Quais são os mecanismos fisiológicos que fazem a gente ganhar peso tão rápido depois que a gente encerra essas dietas. E por que que o nosso organismo fica forçando a gente a parar com esse tipo de dieta, tá bom? Então, tem inúmeras outras explicações desses materiais que eu quero que vocês coloquem, mas a linha de raciocínio vai por aí,
né? Então, assim, letra A, paciente Frida deve mudar seus hábitos alimentares. Mais um erro, misericórdia. Seus hábitos alimentares aderindo à dieta low carb? Não, ok? Não deve. Por quê? Aí vocês vão me explicar. No caso de não adesão à dieta low carb, eu vou até colocar um porquê aqui, porque vai ter um engraçadinho que vai falar, mas você não perguntou por quê? Justifique. No caso de não adesão à dieta low carb, quais mudanças alimentares você sugeriria à paciente Frida para o tratamento do diabetes tipo 2? Aí, assim, lá naquele material de PowerPoint, na aula, tem assim, uma série de mudanças alimentares, né, que devem ser seguidas na conduta da dieta do paciente diabético, né? E aí, assim, desde consumir carboidratos complexos na forma integral, consumir proteínas magras, né, diminuir a quantidade de sal e por aí em diante. Tem até as figurinhas lá, tá bom? Então, vocês podem colocar várias aí. Aí a questão 3, que também é minha, vocês vão elaborar um cardápio de um dia com 6 refeições, tá? Coloquei as refeições aí, vocês já sabem. Cardápio. Cardápio não tem quantidade, como vocês já sabem. Para um adolescente, né? Então, alguém da idade de vocês que tenha diabetes tipo 1, que está em isolamento social em casa e que está matriculado no IFMG-SJE, sob regime de ensino remoto emergencial, ok? Então, assim, se vocês conhecerem alguém, né? Pode ser até do IFMG como um todo. Mas se vocês conhecerem alguém do IFMG-SJE que esteja no ensino médio, né? E que seja diabético, tipo 1, vocês podem, inclusive, pegar essa pessoa como auxiliar e planejar o cardápio para ela, vai ser até mais fácil, tá bom? Mas é claro que vocês não vão dar esse cardápio para ela, né? Vocês não podem atender ninguém, porque ninguém formou, né? Mas, então, coloquei uma situação de realidade muito próxima de vocês, para que vocês pensem em alimentos, em rotina, em dificuldades, né? Hora de fazer trabalho, assistir aula, comer, e seja uma coisa dentro do contexto de vocês, beleza? A questão 4 é da Fernanda, que eu acho que não teve dúvida, né? Vocês vão pegar um dos artigos lá da questão 1, né? E aí vocês vão responder o que ela está pedindo aí, tá bom? Aí eu acho que não teve dúvida, o problema foi a questão 5, né? Na questão 5. A questão 5, gente, vamos ler. Pesquise um estudo de caráter longitudinal, coorte ou caso controle, realizado nos últimos 10 anos que envolva trabalhos, acho que aí era no plural, ou o trabalho com diabetes, tá? Gente, a Fernanda aí não está pedindo para vocês utilizarem os artigos da questão 1 na questão 5, não. Ela pediu isso só na questão 4. Na questão 5, agora. Ah, não, ela pediu. Não, olha. Ela pediu só os mesmos sites de busca da questão número 1. Então, aí, Gabi, vocês vão ter que pesquisar agora um estudo, né, de caráter longitudinal sobre diabetes. Algum trabalho que envolva coorte com diabetes. Entendeu? Coorte ou longitudinal ou caso controle. Aí, deixa eu. Oi. A dúvida é se deveria ser um artigo relacionado à dieta. Não, ela não está pedindo nada relacionado à dieta e só diabetes. Ah, sim, então deu para entender. Ok? Eu vou encerrar essa pergunta. Oi. Na 4, eu fiquei meio em dúvida na 4, porque, tipo assim, volta lá para mim, por favor. Tá, sim. Aí eu fiz a A e a B, né? Usei o artigo do número 1 para responder a e a B. Aí na C tá perguntando caso o do 1 não seja transversal, para procurar um. Só que aí, tipo, o 1 meu era, então eu não preciso fazer a C nem a D? Não, mas você vai fazer todas. É só se não fosse que você não faria a A e a B.
Ah, mas, tipo, porque Tá, a A e a B eu consegui fazer. Mas eu cheguei na C e tá perguntando se os artigos do 1 não seja transversal. Aí era para pesquisar, mas ele é. Então eu não preciso pesquisar no caso. tá, peraí, deixa eu ler aqui. Olha, tudo indica que se o seu for transversal, você não precisa fazer a C e a D. Tudo indica. Beleza. Veja bem, ainda bem que está gravando. Tudo indica, tá, Fernanda Efren? Só que a única pessoa que vai poder dizer para vocês que vocês não têm que fazer a C e a D se ele for transversal é a Fernanda, tá? Mas pela leitura do texto aí parece óbvio que se o artigo que vocês acharem for transversal, você não precisa fazer a C e a D, porque a D está repetindo a letra B. Olha só, é igualzinho. E a Sim, é C, isso que eu achei estranho. Acabou que eu não fiz a C e a D ainda, porque eu fiquei em dúvida. não é estranho, não, é porque, como ela não sabia qual artigo vocês iam pesquisar, se for transversal, né, vocês vão fazer a letra A e B. Se não for, vocês vão fazer a C e a D. Entendeu? Entendi, obrigada. Mas assim, gente, Fernanda, ouça essa gravação, por favor. Perguntem a Fernanda Efren, tá? Para confirmar, porque é muito indelicado da minha parte falar em nome de outro professor. E vai que eu sou retardada e estou entendendo tudo errado. Mentira, retardado não, nós não somos, não. Mas vai que eu também estou em dúvida e cometendo os mesmos equívocos, né? Então, o correto é a Fernanda, é... ela falar, porque a questão é dela, tá bom? Ô, Márcia, então, pelo que eu entendi, a gente vai fazer a A e a B, né? Caso o primeiro seja transversal. Isso. Porque. Ah, tá, entendi. E Obrigada, viu? se não for, vocês vão fazer a C e a D. Mas, lembrando, pergunta a Fernanda, tá bom? Deixa eu só fazer um negócio aqui para vocês, nem sei se vocês querem, não, mas eu vou fazer. Aqueles, né? Peraí, deixa eu projetar aqui agora o site. Cadê? Tá aqui, uma guia. Google. Tá aparecendo o Google, não tá? Alguém fala que sim ou que não para mim? Tá aparecendo o Google? Assim, Márcia. Tá, sim, Márcia. Beleza. Daí, assim, na questão 5 está pedindo um estudo de coorte ou caso controle com diabetes, né? Porque, assim, o estudo transversal, como vocês viram com a Fernanda, você vai lá num dia específico, tipo hoje, sexta-feira, pá, vai lá no IFMG, pesa todo mundo, tira sangue de todo mundo, identifica naquele dia, naquela sexta-feira, naquele exato momento, como que está a glicemia de todo mundo. Ah, e deu lá que 90% está diabético. Então, assim, é um estudo que vai te dizer, vai te dar um cenário daquele momento, né? Um estudo caso controle ou coorte é um estudo que a pessoa vai fazendo ao longo do tempo. Então, assim, geralmente você vai acompanhando durante um período de tempo, para no final desse período de tempo ver como que evoluiu esse diabetes aí dessa pessoa, por exemplo. Então, ele te dá a noção de vários meses, vários anos, várias décadas, depende do estudo. Então, vocês podem procurar o artigo assim, como não é só sobre a dieta, né? Porque não estava pedindo só sobre a dieta lá, diabetes, coorte, sei lá. Podem até colocar nutrição, mas vamos ver aqui só diabetes e coorte. Entendeu? Aqui, ó, diabetes mellitus referida, incidência e determinantes, vamos ver o título total. Incidência, e 2018, em recente. Incidência e determinantes em coorte de idosos do município de São Paulo. Estudo SAB, saúde, bem-estar e envelhecimento. É muito fácil de achar. É, o mesmo artigo. Vamos ver esse aqui.
excesso de mortalidade, doença cardiovascular em adultos jovens com diabetes tipo 1 em relação à idade de início. Estudo de coorte baseado em registros nacionais, né? Eles erraram na hora de publicar. Registros nacionais de diabetes. Ai, que bom, até a Sociedade Brasileira de Diabetes erra português. Por que que eu não vou errar, né? Então tá de boa. Até um alívio, né, Márcia? Não é? Ah, eu nem ligo. Cansada de perfeição. Vamos lá. Consumo de alimentos ultraprocessados e incidência de diabetes tipo 2. Um estudo de coorte prospectivo. Ah, tem vários, gente, muito tranquilo. Vou até mudar aqui a pesquisa para vocês verem que não é difícil. Diabetes, coorte, nutrição. Vocês falaram com a Fernanda que eu fiz isso, eu vou fingir que nem conheço vocês. Não assista essa parte, Fernanda. Tem esse, né? Que aí já vai falar mais de alimentos. Deixa eu ver outra aqui. Fatores associados ao diabetes mellitus em participantes de programa Academia da Cidade da região leste do município de Belo Horizonte, 2007 e 2008, tá vendo? Eles analisaram o período de 2007 e 2008. Então, não foi um estudo que eles fizeram num dia só, né? Aí foi lá naquele dia, perguntou, né, sobre a prática de exercício e o diabetes para os pacientes. Eles analisaram todo um período. Deixa eu só fazer um caso controle aqui. Vamos lá. Aqui. Esse aí, ó. Associação entre... Ih, não. Peraí. Associação entre diabetes e tuberculose. Estudo caso controle, da revista de saúde pública, né? Fala de nutrição? Talvez fale alguma coisa. Mas o que a Fernanda quer avaliar aí não é nada sobre nutrição especificamente, né? É mais sobre vocês entenderem a diferença de um estudo de coorte para um estudo de caso controle. Estudo caso controle sobre exposição precoce ao leite de vaca e ocorrência de diabetes mellitus tipo 1 em Campina Grande, na Paraíba. Olha que bacana, né? Então, gente, tem 1 milhão de artigos. Agora, deixa eu só procurar um parecido com o que eu pedi. Porque, olha só, Fernanda, que é caso controle ou coorte, diabetes. Não interessa se é a nutrição, se é a insulina, se é o exercício físico, se é em relação a outra doença, tanto faz, né? Agora, vamos pensar aqui, diabetes, adesão, nossa, né? Fui ver o trem da Sociedade Brasileira de Diabetes errando, agora não paro, não. Adesão, dieta. Eu quero sobre adesão e dieta, tá bom? Aí já vem aqui de cara né? Peraí. Adesão à dieta e ao exercício físico das pessoas com diabetes mellitus. Esse é de 2011, pode ser. Mas pode ser outro? Claro que pode. Tem outros? Claro que tem. Né? Olha, esse de 2018, da Braskem. Adesão ao tratamento dietético em portadores de diabetes mellitus, assistidos pela estratégia da saúde da família. Saúde da família. Tá vendo? Então, gente, tem vários. Eu lá no número 1 quero sobre adesão à dieta, e a Fernanda, lá no número 5, quer sobre o quê? Sobre diabetes e qualquer estudo de coorte ou qualquer estudo caso controle. Beleza? Medidas de exposição e efeitos são feitas ao mesmo tempo? O que eu entendo? Tipo assim, uma característica do estudo coorte é que as medidas de exposição e efeitos, doenças são feitas ao mesmo tempo. Só que eu não consigo interpretar esse negócio, não. Assim.
Ah, olha, é porque eu estou quase saindo de uma resposta aqui, mas eu estou com medo de falar uma coisa errada e a Fernanda cacetar nós duas, entendeu? E xingar nós duas. A melhor solução é você perguntar para a Fernanda, é porque tem uma diferença entre coorte e caso controle, entendeu? Só que, porque caso controle geralmente é pregresso. Mas, enfim, perguntem para a Fernanda que ela vai responder melhor, Ô, tá? Márcia, Porque senão eu vou cometer o absurdo de querer responder uma coisa de uma disciplina que eu nem dou aula, tá? ô, Márcia, eu guardo segredo. Não, guarda o segredo, tá bom. Conheça vocês. Na hora que a Fernanda for lá e xingar vocês, aí, ai, mas Fernanda, foi a Márcia. Ainda mais que tá gravado. Tá bom? Então, perguntem a Fernanda. É o mais ético, o mais correto e o mais seguro, né? Porque para eu responder errado também pouco custa. Ok? Então tá, gente, ó, já até passou do nosso horário, eu tenho que ter um compromisso agora às 11 horas. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar mensagem no WhatsApp qualquer hora, pode ser agora no final de semana, talvez eu demore um pouco a responder, que eu fico lá no quintal, mexendo na horta, enfim, fazendo coisas. Mas uma hora eu respondo, tá bom? E aí vocês podem me procurar, dúvidas em relação à minha disciplina, eu estarei prontamente disposta a responder, porque eu saberei responder, pelo menos eu acho que eu saberei. Dúvidas em relação à disciplina da Fernanda, eu estou precisando ter aula com ela, ao invés de responder, porque realmente ela é infinitamente melhor do que eu, tá bom? Beijos para vocês, bom final de semana e até breve. Tchauzinho, beijos, beijos.